Então, sou Rodrigo, sou fundador, consultor e professor na Mais Competitivo, consultoria e treinamento. É uma empresa aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A especialização da Mais Competitivo e a minha também é a controladoria. Então, o objetivo, a controladoria não no sentido simplesmente contábil, mas o foco mesmo no alinhamento estratégico entre estratégias e gestão, através do planejamento, através de medidas, do mapeamento e definição de processos para o alcance de melhores resultados, né? Então, eu sou Rodrigo e um pouquinho de mim é isso. Então tá, Rodrigo, muito obrigada, seja bem-vindo, tenho certeza que vamos aprender muito contigo. Obrigado. Marta, gostaria de se apresentar, falar um pouquinho sobre ti, sobre a BMC? Sim. Bom, meu nome é Marta Buffon Martins, muito obrigada pelo convite. Camila, é um prazer estar contigo aqui, Rodrigo. E tenho várias pessoas conhecidas e queridas que estão aqui na tela, ao menos de nome eu conheço, né? Não abrem a tela, eu não consigo ver se é mesmo. E é um prazer sempre imenso, é um prazer imenso conversar sobre estratégia e operação, né? Nesse momento a gente vai falar bastante sobre operação também, porque a minha atividade principal é exatamente o planejamento estratégico. Eu trabalho com inteligência competitiva e estratégia empresarial, sou parceira, né, da Scoreplan também, sou professora da universidade, dos MBAs há bastante tempo, e tenho a minha formação acadêmica, tenho mestrado em gestão empresarial, e tenho toda a formação focada em gestão. Também fiz uma formação focada em governança corporativa e atuo como conselheira em empresas da nossa região e de outros estados também. Então, essa é a minha experiência, e eu tenho, nós somos numa equipe de 7 consultores e mais 2 pessoas que trabalham conosco no apoio, na BMC Consultoria. É uma empresa de consultores multidisciplinar que atua no Brasil inteiro. Fico bem à vontade para conversar sobre o assunto planejamento, estratégia, operação, e fico aqui disponível para perguntas no final, com certeza. Obrigada, Camila. Obrigada, Marta. Bom, como a gente pode ver, conhecimento é o que não vai faltar nesse webinar, né? Temos aí 2 pessoas com muito conhecimento de atuação, né? A gente até estava conversando antes de vocês entrarem que hoje tem muito conteúdo no mercado, então qualquer assunto que você coloque lá no Google vai aparecer um monte de artigo, vai aparecer e-book, vai aparecer vídeo, tudo muito voltado para a teoria e muitas vezes tudo muito supérfluo, né? E aí a gente não consegue se aprofundar ou ter uma noção de como que funciona na prática. Mas a Marta e o Rodrigo estão aqui para nos ajudar, porque eles têm muita experiência aí de mercado, de campo. Então, eles vão poder trazer essa visão para compartilhar com a gente. Então, para começar, eu queria explicar um pouquinho por que a gente escolheu o tema desse webinar, né? Eu, fazendo algumas pesquisas na internet, eu vi uma pesquisa, não, na verdade, um resultado de uma pesquisa que a Deloitte, que é uma empresa de consultoria, realizou, falando sobre as perspectivas dos C-Levels para esse ano de 2021. E muitos deles colocaram, né, uma grande maioria deles, se eu não me engano, era mais de 40% deles, colocaram que estavam de olho na lucratividade, focando na eficiência operacional. E isso me deixou bem curiosa, eu achei um tema bem interessante, por isso que a gente resolveu trazer essa pauta para a gente discutir. E aí eu queria começar questionando, né, a Marta sobre a operação. O que é o operacional de uma empresa, né? Quais são os níveis que existem, né? O que compõe cada um desses níveis e o que é o operacional de fato de uma empresa? Certo. Eu vou compartilhar rapidamente uma apresentação resumida aqui para a gente conversar.
porque contextualizando o assunto operacional e estratégico, que por mais que a gente aprenda os conceitos, às vezes ainda tem algumas dificuldades, algumas dúvidas com relação aos níveis, né, operacional e estratégico. Camila, o que tu disseste, né? A pesquisa mostrou que a maioria dos CEOs estão preocupados, principalmente no ano do ano de 2020, 2021, com a eficiência operacional da sua empresa. Por quê? Com baixa de faturamento, com dificuldade de mercado, ou até com excesso de pedidos também, por outro lado, a operação passou a ser foco desses CEOs, tá? E para que a gente possa entender melhor, nós vamos falar dos níveis de planejamento. Como eu disse, às vezes existe ainda alguma confusão, e aqui eu trouxe uma alegoria para mostrar o que seria o nível estratégico, tático e operacional. Nós temos como o nível estratégico, definiu para nós todos que estamos aqui nessa sala, que nós temos que chegar no outro lado do rio vivos e bem, todos com saúde. Essa é a nossa visão, esse é o nosso direcionamento. Isso é o nível estratégico. E aí o tático cabe às áreas, a nós que fazemos parte da equipe, definir qual vai ser a nossa tática, de que forma nós vamos atravessar esse rio. Nós vamos construir uma ponte, nós vamos atravessar na nascente, nós vamos atravessar mergulhando, nós vamos buscar boias, jet ski, um helicóptero. Tudo isso vai depender de como nós estamos preparados com recursos e tempo para fazer isso. E o nível operacional, depois de definido, vamos dizer que o nosso objetivo foi construir a ponte porque nós temos que atravessar em segurança todos os dias. O operacional é a parte de comprar material, contratar engenheiro, pegar a liberação dos órgãos ambientais, enfim, construir a ponte e depois comemorar, né? Nada mais do que justo estourar um champanhe. Isso é operação, são ações. E agora, por que eu trouxe esse contexto? Porque quando nós falamos no estratégico, nós temos os elementos de identidade, propósito, visão, valores, a visão para daqui a 5, 10 anos da gestão, as diretrizes para como nós devemos conduzir esse negócio, que novos negócios nós devemos atuar, sinérgicos ou não com o nosso. Isso vem sempre da alta administração, né? Depois, nós temos também a parte do nível tático. A partir desse direcionamento estratégico, nós devemos reforçar a estratégia de posicionamento da nossa empresa no mercado, quais são as vantagens competitivas que o cliente reconhece e que dão diferencial perante o concorrente, e que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que são difíceis de ser copiadas e que realmente representam uma proposta de valor diferenciada para o nosso cliente, que ele reconhece que é valor diferenciado. E aí vem o nível operacional. Esse nível operacional é o que a Camila falou, que existe a preocupação maior dos executivos hoje de como nós vamos fazer, com que método nós vamos produzir, com que processos nós vamos comprar, vender, recrutar pessoas, controlar o nosso financeiro, que tipos de sistemas informatizados ou ferramentas nós vamos utilizar, como nós temos o nosso quadro de pessoal. Vamos trabalhar com uma equipe presencial, híbrida, contratar pessoas no mundo, como vão ser esses talentos que nós precisamos para executar a operação. E a tecnologia, que não temos como hoje não falar em tecnologia, né? O tripé processos, pessoas e tecnologia, que nós temos para definir enquanto ações operacionais para conseguir atingir aquela estratégia, aquela visão estratégica que nos foi colocada. E aqui tem uma afirmação muito séria, né, do Michael Porter, que é o nosso papa da estratégia, que ele diz o seguinte:
Para termos um resultado sustentável no tempo, nós precisamos da estratégia de posicionamento que eu falei. Então, eu tenho uma posição competitiva única, sustentável, reconhecida pelo meu cliente e uma proposta de valor diferente do concorrente. Muito bem, essa é a minha estratégia de posicionamento. Porém, se eu não tiver a eficiência operacional, eu não consigo entregar para o meu cliente essa proposta de valor e não consigo manter a posição competitiva. Desta forma, quando eu falo em eficiência operacional, eu preciso pensar nas melhores práticas. Qual é o mindset da minha empresa hoje? Será que eu já fiz algum movimento para o mindset de transformação? Será que eu estou pensando na transformação digital, que não é somente uma transformação digital, mas é uma transformação exatamente das práticas que eu adoto na minha empresa e na cultura da minha organização? E quanto eu sou eficiente em entregar o que a estratégia precisa, o que eu me comprometi com a estratégia. Então, a eficiência operacional não é de graça que nesses 2 últimos anos foi foco principal dos executivos, né? Agora, quando a gente fala em eficiência operacional, ela suporta a estratégia e é como elos de uma corrente. Imaginem assim, se eu tenho algo a entregar para o meu cliente, que é agilidade na entrega do meu produto, eu preciso ter o elo da corrente chamado logística muito forte. Eu preciso ter o elo da corrente chamado TI, que propicie toda a automação necessária para que o meu cliente receba o meu produto rapidamente. Eu preciso pensar que a minha área comercial facilite a compra do meu cliente com um clique somente. Por quê? Se eu continuar adotando as práticas antigas, usuais, talvez nesse mundo, nessa nova economia, nesse momento em que nós estamos vivendo agora, a proposta de valor não vai ser entregue. Então, o que é bem importante nós pensarmos agora, se nós não tivermos elos da corrente reforçados internamente, que fortaleçam essa proposta de valor, essa entrega para o cliente, a minha estratégia provavelmente vai ter dificuldade de ser implementada. Alguns autores, aqui entrando um pouquinho nos conceitos, né? Alguns autores dizem que a estratégia nasce de dentro para fora, com os meus processos. Se eu tiver um processo eficaz, eu acabo construindo uma estratégia. Eu não concordo muito com isso, mas tem autores que dizem. A minha escola, né, a que eu defendo, é que eu preciso olhar para fora e, a partir daí, sim, implantar melhores práticas na operação adequadas àquilo que o mercado exige. Ou seja, se eu olhar lá fora uma oportunidade de mercado, eu não vou construir a minha estratégia de dentro para fora se eu não pensar em fazer ou criar processos atualizados, né? Então, essa é a questão que eu queria falar para vocês, né, como introdução e provocação, e também dizer que o planejamento versus a execução é uma briga, uma guerra, é um aprendizado que a gente vai fazendo sempre, não é algo que a gente aprende definitivamente, mas os dois têm a mesma importância. Alguém diz assim, não, mas o planejamento é mais importante que a execução. Os dois são importantes. Se eu planejar e não executar adequadamente, eu posso perder uma estratégia que muitas vezes é uma estratégia de muito sucesso. Ok? De minha parte, era isso. Agora eu dou a palavra para o Rodrigo e fico à disposição, claro, para depois a gente discutir, que é o que eu falei para a Camila. O mais bacana são essas discussões depois. Sim. Deixa eu até comentar, Marta, eu estava te ouvindo aqui, processando. Muito se falou, né, sobre lucratividade atrelada à eficiência operacional. Essa questão da lucratividade, ela está ligada à eficiência operacional,
justamente porque é no operacional onde residem, de fato, os custos, né? Isso, e muitas vezes a preocupação é tão grande com a parte de resultado financeiro que a nossa estratégia é deixada de lado. Por isso que eu falo muito no planejamento e na execução. Uma empresa que não é saudável financeiramente não consegue executar estratégias, porém precisa de ousadia para fazer com que algumas estratégias saiam do papel. Caso contrário, eu vou ficar refém do lado financeiro. Por isso a importância na eficiência operacional. Se eu não for eficiente, eu não tenho condições de entregar valor para o meu cliente e nem executar estratégias que são maravilhosas, estratégias que vão me levar para o futuro, né? Da mesma forma, se a gente não tiver as estratégias, a gente vai simplesmente estar fazendo, né? Fazendo sem saber para onde que está indo, aquela história do apagar incêndio, né? E nunca chegando, de fato, em lugar nenhum. Eu não sou contra a questão, até ontem nós estávamos discutindo sobre, eu não tenho mais tanto tempo para planejar, eu tenho que executar rapidamente, né? Aquela história que a gente fala, trocar a turbina do avião com ele andando, né? Ele em voo de cruzeiro. Realmente nós temos que ser ágeis, não tem mais tempo para fazer um planejamento e execução demorado. Né? Temos que ser ágeis e eficazes, que eu acho que aí é que entra a questão de nós termos uma operação. Eu tenho um cliente que diz assim, fazer as contas com lápis de ponta fina, olha que legal. Ponta fina por quê? Porque ele não aceita números, né? Por outro lado, eu preciso também pensar onde alocar os recursos, ser eficiente, mas saber onde alocar. Né? Muitas vezes eu fico fazendo a conta com lápis de muito ponta fina e não aloco os recursos necessários para o crescimento. Então, é isso mais ou menos, não sei se eu respondi ao teu comentário. Respondeu sim. Rodrigo, gostaria de contribuir? Bem, eu entendo que a Marta está correta na colocação, né? Justamente uma questão é o fazer, né? Que de fato é a operação, o tático e o operacional de certa forma, mas eu preciso saber como, né? Como a Marta trouxe o exemplo de atravessar o rio. Esse é meu objetivo, né? Isso que eu quero. E tá, mas como é que eu faço isso, né? Então, para isso é que de fato existe a operação, o fazer, a execução em si do plano, certo? E com certeza, né, a eficiência operacional está relacionada diretamente, né? Independente se eu tenho uma estratégia boa ou ruim, isso é difícil de dizer, né, se é boa ou ruim, mas como eu faço as coisas, de fato, é que está a eficiência operacional, né? Eu sou eficiente naquilo que eu faço, eu consigo atingir esse objetivo de uma maneira ágil, rápida, né? Se isso é uma verdade, beleza, estamos no caminho, né? Mas precisamos, de fato, estar integrando, né? Não adianta ter um plano também e não saber executá-lo, né? Ou não saber interpretar, de fato, o que eu preciso para atingi-lo. E, por outro lado, com certeza, né, a eficiência está relacionada diretamente com o resultado, né? O resultado, é o fim, certo? Eu preciso olhar para o fim e ver se eu atingi ou não os objetivos, mas também, né, entender o porquê que eu não atingi ou por que eu atingi, né? Por que eu fui tão bom? Por que eu sou bom nisso, né? Então, diretamente ligado está até o próximo assunto que a gente vai falar um pouquinho para frente. Certo. E aí, aproveitando, o assunto do nosso webinar é como aumentar a eficiência operacional. Mas antes de saber o como aumentar, eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que a gente faz para medir a eficiência operacional? Porque é difícil aumentar algo, né, se a gente não tem a medição para saber em que patamar que a gente está hoje. Então, como é que a gente faz para medir a eficiência operacional? Eu sei que existem diversas formas, né, diversas abordagens. Sim. Essa é uma pergunta bem ampla, mas eu queria que tu desse um apanhado geral, assim, se possível. Claro, não, com certeza. Eu gosto, né, é a minha área, meu chão, e isso até a controladoria está relacionada diretamente com isso também, né. A eficiência, se a gente for
pensar em termos de medida de uma maneira bem grosseira, é a relação de tudo que eu gasto para tudo aquilo, o que eu faço com aquilo que eu gasto, né? Então, eu fiz mais ou menos com o mesmo recurso. A relação de eficiência, na verdade, é isso. Eu vou compartilhar uma tela aqui, uma apresentação rápida também, só para suportar a minha fala, para a gente entender um pouquinho melhor, certo? Todos bem? Sim? Sim. Beleza, então. Bem, vou usar um veículo aqui como um exemplo, tá? Imaginando, claro, né, como a Marta falou, né, do avião, que a gente está numa fase que a gente precisa trocar a turbina com o avião em voo, né? Da mesma forma, a gente pode usar um carro, né? Trocar a roda com ele andando, é a mesma relação. Eu trago o carro por quê? O carro é um item, né, do nosso dia a dia e que, de fato, a gente entende, de certa forma, seu mecanismo. Se a gente fosse medir a eficiência de um carro, nós teríamos uma medida que seria quilômetros por litro. Quanto eu faço com aquela quantidade de combustível, né? Se o carro faz mais, ele é mais eficiente, né? Então, eu botei a mesma quantidade de combustível e fiz 3 quilômetros a mais. Teu carro tá bom, né? Então, tu usa isso como uma medida até para ver. Teu carro tá bem ajustado, teu carro é bom, teu carro é ruim, né? De certa forma, assim, né? É uma medida de desempenho. Bem, a questão é que muitas vezes a gente atribui a medida de desempenho final com a eficiência, né? A eficiência tá boa. E, na verdade, isso é o resultado, né? O que aconteceu para que a gente chegasse nesse consumo, né, nessa eficiência? Bem, muitas das vezes a gente relaciona aquele que queima o combustível, de fato o motor, né, e o próprio combustível. Combustível de má qualidade ou o motor não está regulado. Então a gente faz essa relação direta, certo? A gente entende que essas podem ser as possíveis causas. Imaginando que eu preciso do combustível para que a combustão ocorra, e eu preciso do motor para que o carro se desloque, né? Então, por isso a gente associa. Bem, mas existem outros fatores, claro, né? Além do combustível, além do motor, a gente tem o motorista, né? O motorista é uma das pessoas responsáveis pela eficiência. Então, pensando num câmbio manual de um veículo, se eu troco a marcha no tempo correto ou não, né? Isso pode mudar a eficiência do meu carro. Eu posso consumir mais porque eu não tenho habilidade de acompanhar o tempo do motor, por exemplo, né? A condição climática pode ser um fator que influencia, né? A aerodinâmica do carro e assim por diante, né? A calibragem dos pneus, por exemplo, né? Tudo isso influencia. Então, a gente não pode relacionar simplesmente que 2 fatores são responsáveis pela eficiência que a gente está trazendo aqui. Bem, a eficiência operacional, então, do nosso veículo é o conjunto de fatores, né, que afetam esse resultado, quilômetros por litro. Logo, né, para a gente controlar e otimizar esse resultado, a gente precisa de um conjunto de métricas, né, não simplesmente uma, né. Qual o indicador de eficiência operacional? Pode ser qualquer uma, né, desde que a gente consiga medir o que a gente precise nesse sentido. Então, claro, né, a gente vai ter um conjunto de indicadores, né, a gente vai ter os subsistemas, a gente teria que conhecer as partes que envolvem esse veículo para saber, de fato, esse aqui é mais relevante que esse, né? Se eu altero isso aqui, automaticamente vai alterar o desempenho. Se eu trocar a roda ou não calibrar meu pneu, automaticamente ele vai andar mais devagar e não vai atender a minha eficiência, né? Então, a eficiência seria mais um padrão de medida. Bem, mas o que eu estou fazendo, né? Que loucura que esse cara está falando aí, não entendi nada. Bem, a eficiência operacional, na verdade, é a habilidade da gente atingir níveis de excelência, né? Relacionadas à redução dos insumos que nós temos, né? Da mão de obra e dos recursos financeiros para isso. Então, a eficiência é isso, né? A habilidade, então, de atingir esses níveis, né? Não é simplesmente uma ferramenta que a gente utiliza, mas sim a habilidade está relacionada com a prática, com a vivência disso, né? Com a oportunidade de melhorar e de aprender. Bem, nesse sentido, então, a gente pode dividir a eficácia e eficiência, eu acho que é importante contextualizar, até porque a eficácia é o alcance de um resultado. Por exemplo, eu tenho uma meta e tenho um resultado.
eu fui eficaz no alcançar a meta, né? E a medida de eficiência é da utilização dos recursos que a gente fez, né? Consumiu, de fato, para utilizar, para chegar nesse resultado que a gente deseja alcançar. Então, para eu produzir uma quantidade X, eu preciso desses recursos aqui. Quanto menos eu consumo para atender o mesmo resultado, eu sou mais eficiente do que se eu tivesse consumido mais. Bem, importante aqui, claro, né, só para ressaltar, é que para isso, para que a gente melhore ou para que a gente conheça a eficiência, a gente precisa primeiro se conhecer, né? Não é simplesmente pegar dois números e dividir, a gente tem um índice de certo modo, certo? Bem, o conhecimento de qualquer empreendimento está em como ela funciona, né? Então, nos seus processos, né? O conjunto de entradas que eu preciso para fazer determinada coisa, o que eu faço e as saídas, né, que eu precisaria para atender esse objetivo. Sempre numa visão de ponta a ponta, né? Então, quando a gente está falando de eficiência operacional, a gente tem que pensar em processo, né? Aquele que integra os objetivos da organização, as expectativas do cliente, as necessidades, né? Sempre pensando que ele entra e ele sai. Dá um exemplo assim bem rápido, né? De um cliente que me chamou para a gente conversar e ele queria melhorar alguns indicadores de desempenho dele. E eles estavam muito focados na área, né? Eu tenho essa área, depois eu tenho essa área e essa área. E cada área tinha seus indicadores, cada área tinha suas formas de gerenciar, mas, de fato, ninguém estava olhando para o cliente em si, né? Porque o cliente passava por todas as áreas. Então, era uma administração mais voltada para a hierarquia, de fato, né? Para o setor do que para o processo. Então, a gente tinha que medir qual era o caminho do cliente no processo, e não, de fato, medir a área onde o processo acontecia, né? Por isso é importante até eu trazer aqui, né, um caminho mais crítico, onde mostra, são inúmeras etapas, não necessariamente executadas por uma mesma pessoa, né, por uma mesma área, mas que se liga, né, para quê? Para atender um objetivo que é o cliente. Sendo assim, então, né, o conjunto de entradas, mais o processo e as suas saídas, né, vão gerar os resultados que eu preciso, né? Então, eu tenho máquinas, equipamentos, recursos, objetivos, materiais que sejam, e eu tenho as minhas atividades, de fato, de transformação, de agregação de valor, para que, no fim, eu tenha um desempenho, um resultado, uma satisfação de um cliente, o retorno financeiro disso também. Em contrapartida, vão me surgir feedbacks para que eu reintroduza no meu processo e gere melhorias para que na próxima entrada a gente tenha processos melhores. Então, sendo assim, né, como é que eu meço esse desempenho? Bem, eu tenho que imaginar que recursos que eu tenho, visto que a gente está falando de eficiência, que é a melhor utilização dos recursos disponíveis para atender ao objetivo, que é a entrega para o meu cliente, né, seja a fabricação do material, um serviço em si que está sendo executado. Logo, eu teria os tempos, as pessoas, as máquinas, os materiais, certo? E lá no fim, eu teria as entregas disso, né? Que seriam os produtos e serviços, a qualidade desse produto ou serviço, a satisfação por ele, uma margem, né? Uma lucratividade. Aqui no meio, aonde ocorre de fato a transformação, a gente tem o tempo de atravessamento, que é o lead time, a gente tem um número de retrabalhos, a gente tem a produtividade, atendimento a especificações exigidas. Nesse contexto, aqui é que entra a eficiência, né? Bem, eu sou eficiente, eu consigo fazer isso com mais ou menos tempo. Eu faço isso gerando retrabalhos, eu tenho que fazer isso de novo, porque isso reduz minha capacidade, logo eu faço menos, né? Eu tenho que retrabalhar, né? Eu sou produtivo, né? Então, essas são algumas perguntas que começam a responder. Como medimos a eficiência operacional? Claro que, além disso, é importante entender as causas, né, desse não atingimento, que ações eu faço para corrigi-las, os investimentos necessários, sejam em termos de inovação, em termos de melhoria de pessoal, capacitação e assim por diante, e, claro, né, a habilidade de fazer isso várias e várias vezes, né, com foco de melhoria.
Logo, então, né, a gente pode ver que a gente teria no nosso lado esquerdo aqui um quadrante do processo, né, onde estão as medidas e os padrões de eficiência, e no nosso lado direito a gente tem a estrutura, aonde as medidas aqui é onde estão organizadas as pessoas para que elas executem as operações do processo, né, e que ele seja atendido de uma maneira correta. Alguns exemplos que a gente pode se utilizar para medir a eficiência de um determinado processo, de uma determinada organização, né? Como o tempo, o lead time, né? O tempo de trânsito entre um processo ou outro, ou de ponta a ponta. Entrou um pedido aqui, quanto tempo ele levou para sair lá, né? Eu consigo reduzir esse tempo? Quantidades por hora, quanto eu faço por hora? Qual é a margem disso, né? Financeiramente falando? Quantidade de retrabalhos, de refugos, de paradas, a satisfação do cliente na entrega desse produto, se eu tive devolução, peças hora homem, giro do estoque, disponibilidade que eu tenho, custo por peça, custo por atividade. Bem, são medidas de eficiência, pois eu estou verificando o tempo que eu tenho disponível, que é um recurso, os materiais que eu tenho nessa demanda e preciso entregá-la no fim. Quanto menos eu consumir, quanto menos horas eu utilizar para produzir isso, mais eficiente eu estou sendo. Logo, cada uma das partes de um processo poderiam ter as suas medidas e trabalhar nelas para que essa eficiência global seja atendida, né? Então, da mesma forma, a gente teria além aqui, a gente poderia aplicar essa mesma estrutura para uma área, né, desde que ela faça parte do processo, além de a eficácia nos treinamentos, números de reclamações, absenteísmo, rotatividade, que influenciam diretamente, né? Se eu não tenho uma pessoa presente, automaticamente vai prejudicar a eficiência do meu processo também. E como a gente pode melhorar isso, de certa forma, né? Como a Camila até perguntou, bem, é simples, né? Falando assim, conhecimento, habilidade e atitude. Certo? O conhecimento que a gente precisa ter, é o que estamos buscando, a habilidade de aplicar esse conhecimento na forma prática, né? E a atitude, de fato, de fazer isso acontecer, né? De ser persistente, de ter disciplina no processo e de sua aplicação. Claro que junto com ferramentas da qualidade, ferramentas de gestão que vão nos apoiar nesse processo, né? E aqui, por último, eu trago uma relação mesmo, né? A eficiência, para mim, é um caminho de excelência. Então, logo, a gente tem níveis, né? Se a gente tem um processo ou não, né? No tempo, aqui, imaginando que é um caminho que a gente não vai do ponto inicial para o último, de uma hora para outra, até porque tem toda uma questão, como a Marta trouxe lá no início, que eu acho que a gente vai abordar mais para frente, uma questão cultural, uma questão de adaptação, uma questão de visão de mercado, uma visão externa, e como é que a gente traz isso aqui para dentro do nosso empreendimento e modifica para que a gente atenda isso de uma maneira rápida, ágil, né? Então, consequentemente, o caminho da excelência, o caminho para uma boa eficiência operacional está na prática, né? Na prática, na aplicação, saber analisar e resolver problemas, saber melhorar os processos, identificar as causas, mapear e identificar isso e criar ações para que, de fato, a gente tenha um processo mais ágil, mais econômico, sem perder, consequentemente, a qualidade nas entregas pros produtos, né, e na satisfação do nosso cliente. Então é isso, né? É justamente conhecer o negócio, seus processos, suas medidas de desempenho e controle, para depois a gente identificar as causas, analisar, tomar ações para essa melhoria e infinitamente, né, até que o negócio, durante a existência do negócio, a gente deveria estar trabalhando dessa forma. Não sei se fui claro, né? Não queria me estender demais. Sim, foi claro, sim, Rodrigo. Eu até queria deixar um questionamento aqui para quem está nos ouvindo, se tem alguém aí que esteja mais ou menos naquela situação do meme da Nazaré, confuso, né?
quando eu trouxe essa discussão para o Rodrigo e para a Marta a primeira vez, né, eu questionei eles sobre como aumentar a eficiência operacional, formas de medir, e eles me deram várias respostas, porque, na verdade, pelo que eu entendi, não tem uma resposta única, né? Tudo vai depender do modelo de negócio, da empresa, né, dos objetivos que a gente tem. Então, é uma resposta bem ampla. O nosso propósito aqui é dar direcionamentos, né? Isso eu acredito que tenha ocorrido até o momento. Até tem um questionamento da Laura aqui, enquanto o pessoal se posiciona, né, sobre dúvidas que eles venham tendo. A Laura perguntou se dimensionamento de pessoal é considerado um exemplo de indicador de eficiência. Para quem? Tanto faz? Pode falar, Marta. Geralmente o quadro de lotação, ele é sim um indicador, porque a gente sempre busca fazer mais com menos, né? Ele não deixa de ser. Então, indicadores que se usa para dimensionamento de quadro e também fazer benchmarking é receita por funcionário, quanto eu estou faturando, né? No caso, por funcionário. Porém, esse indicador também tem que tomar cuidado, porque depende muito do negócio, o nível de automação que ele tem, e usá-lo simplesmente como algo assim, direto, não vai dar o resultado. Pode ser que a minha empresa terceirize a maior parte das operações e eu tenho um número de funcionários bastante pequeno. Então, o dimensionamento também se leva em conta, ok, a produtividade por funcionário, peças produzidas por funcionário, mas sempre tem o cuidado de olhar que tipo de negócio é. E ele sozinho não me diz muita coisa. Não sei se Sim, até era justamente isso que a Marta falou, né? Ok, eu poderia ter assim, eu tenho uma situação específica até, né, onde eu tô discutindo com um determinado cliente, onde ele diz, eu gostaria de medir o número de funcionários. Tá, ok, mas o que isso quer dizer? O que isso te ajuda? Vai te decidir? Não, tem muito funcionário. Tá, mas não entendo por quê, né? De fato, primeiro, um indicador, se ele não gera uma ação, se de fato ele não te indica que é necessário gerar uma ação para ele de fato não está te indicando nada, é só uma informação, né? É quase uma análise descritiva, né? Quantos elementos da população eu tenho, né? Ele não vai te dizer o que melhorar, de fato, ele vai te dar só uma informação. Quando a gente fala em esse dimensionamento de pessoal, a gente tem que pensar no planejamento, lá que a Marta trouxe no início, porque lá eu disse, para eu executar a minha operação num volume adequado, eu preciso de tantos recursos, né? Se eu vou automatizar partes, se eu não vou, ok, não é a questão agora, mas eu defini qual é o meu padrão de desempenho. Posso melhorar? Com certeza, a gente sempre pode, né? Mas esse é o meu padrão de eficiência para aquela quantidade de pessoas. Então, peças por hora, peças hora homem, imaginando assim, né? Isso vai me dar a medida de eficiência com base naquele padrão. Eu poderia executar, né? Eu deveria estar tirando, 1.000 quilos hora, por exemplo, né? Com aquela quantidade de pessoas, mas eu estou tirando 800, né? Então, né? O meu padrão eu não estou atingindo o meu padrão. Então, tem algum problema, né? Penso que só dimensionamento de pessoas, né, não seja uma medida isolada ela não, mas a gente tem que relacionar as pessoas com outras medidas, né, para que a gente consiga, de fato, avaliar. Na minha opinião, penso, né? Sim, temos mais perguntas aqui no chat. Tinha uma pergunta para Marta aqui. Treinamentos são boas táticas para aumentar a eficiência operacional? Com certeza. E quando eu falo em treinamento, não é só o treinamento, como a gente diz, sala de aula, assistir uma live, fazer um curso. O treinamento ele tem que ser focado na capacitação. A capacitação é olhar o que o funcionário precisa, ou para o profissional precisa ser desenvolvido
pode ser com uma viagem ao exterior, ou pode ser com uma visita à feira, pode ser num roteiro visitando os fornecedores da empresa, ou um roteiro visitando os clientes da empresa, mas eu sempre saliento que quando se fala em capacitação profissional, se preocupe em ter uma medida do desempenho, uma entrega. Se é simplesmente ir para uma feira, eu vi que tem aqui, eu não sei se a Milena ainda está, né? A Milena é meu exemplo de feira internacional. Nós fomos para a China juntas, ela teve, assim, olha, um resultado de... em que clientes ela queria passar, em que fornecedores, quantos ela ia visitar, quantos por dia, quantos por hora, quantas peças ela tinha que ter desenvolvido no final de 2 dias, enfim. Não adianta fazer uma capacitação e dizer assim, estou mandando uma equipe de engenheiros, né? A Milena está aí, uma equipe de engenheiros para visitar uma feira na China e desenvolver produtos. Voltam, nem relatório existe. Então, sim, capacitação, treinamento é muito importante, pode ser on the job, não precisa ser fora da empresa, mas é bem determinante, sim, a capacitação com um âmbito mais geral, sim. Aliás, eu quero dizer uma coisa, eu li essa semana que formação acadêmica, olha que eu sou prof, hein? Formação acadêmica está cada vez menos cotada como uma exigência de capacitação e treinamento. A formação é importante, mas ela não está no nível 1 da exigência. A Sandra também mandou uma pergunta aqui, que eu acho que seja até mais direcionada para ti, Marta, eu até vou aproveitar. Ela comentou o seguinte, em que momento se recomenda fazer a retroalimentação e ajuste da estratégia, considerando os resultados operacionais? Há um tempo atrás, eu diria assim, nos últimos 3 anos atrás, se fazia uma realimentação, uma reavaliação da estratégia até anualmente. Uma vez por ano, no final do ano, lá em novembro, se reavaliava a estratégia, se projetava mais um ano e reavaliava, enfim, o de longo prazo, né? De 3, 4, 5 anos. Hoje, o recomendado é a cada 3 meses revisitar e reavaliar a estratégia. Por quê? O dinamismo de mercado, ele não permite mais nós fazermos planejamentos estratégicos de um ano inteiro e só fazer aquele acompanhamento sem a crítica bem mais séria, olhando, mudou o cenário, será que operacionalmente eu estou conseguindo atender a minha estratégia? Será que os meus projetos estratégicos são consistentes com o que o mercado está exigindo? Então, isso também ele acabou encurtando o prazo de avaliação do planejamento estratégico. Sim. Certo. Tem mais uma, na verdade, a Andrea mandou uma consideração aqui, um questionamento que eu achei bem interessante, Andréia, mas eu acho que daqui a pouco seria legal se você mesma fizesse a pergunta. Queria te convidar para participar aqui da nossa conversa. Você tem como? Só me dá um sim aí no chat que eu libero o microfone para ti, porque eu achei bem interessante essa tua colocação e acho que seria legal você compartilhar com o grupo. A Andrea é cliente aqui da ScorePlan e ela também tem muito conhecimento nessa área de planejamento, então acho que daqui a pouco seria legal. Ela já deu um ok aqui. Vou liberar o microfone para ela fazer a pergunta. Na verdade, Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é desafio para nós, né? A professora acabou de falar, a gente acaba que tem que fazer essa revisão trimestral. Cada vez mais difícil fazer algo a longo prazo. E a operação, ela é muito nervosa, né? A gente trabalha aí, a gente sabe que no dia a dia é muito bonita a teoria, mas na hora que vem, né, a operação, a pandemia dessa quase, né, 1 ano e meio, realmente, assim, fica difícil a gente continuar seguindo sempre a estratégia e, nesse caso, alterando a estratégia, né? Então, aí, na pergunta anterior, ela acabou nos esclarecendo, né? A gente tem que ficar atenta a cada 3 meses, fazer aí uma crítica dos indicadores, verificar
como que está a direção e realmente reposicionar. Então, eu agradeço aí a professora que acabou de nos dar essa luz desse trimestre aí. A gente fica assim, mas de quanto é ideal, né? E realmente tem essa questão da recomendação, né? Então, aí eu agradeço, eu acho que foi bastante interessante e já deu aqui a resposta, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Andréa. Veio mais uma pergunta aqui no chat. As automações dos processos podem garantir o aumento da eficiência operacional? Foi a Milena que enviou essa pergunta. Vou deixar para ti, Rodrigo. Claro. A automação no processo, com certeza, né? Quando a gente automatiza o processo, a gente, na sua maioria, a gente está mudando, a gente está tirando etapas que deveriam ser executadas por uma pessoa ou por uma máquina de maneira manual ou semi-manual, para que, de fato, isso ocorra, né? O objetivo daquele processo seja atingido. Quando a gente automatiza, a gente está substituindo, seja por um algoritmo que vai pensar, vai captar uma informação e vai buscar isso, vai compilar para a gente de uma forma automatizada, ou vai responder um e-mail, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, um WhatsApp ou um chat, esses robozinhos que estão ali, que vão respondendo para ti. Eu não preciso ter uma pessoa para isso, né? Vai ter uma pessoa lá, depois de ele, se não precisar de um atendente, não precisa. O robô respondeu a minha pergunta. Então, eu não ocupei, de fato, a minha capacidade, né, de atendimento em função disso, né? Então, eu estou automatizando isso dessa forma. Mesma coisa como a Marta falou lá no início, né, de eu fazer um pedido apertando um botão, de eu entrar ali. Eu não preciso ir lá imprimir um pedido no e-mail e daí digitar lá dentro e depois validar isso. Isso pode ser automatizado, feito de uma maneira computacional, né, de certa forma. A mesma coisa que um equipamento, né, uma máquina que pode ter sensores que automaticamente param, regulam, ajustam, assim por diante. A automação, cada vez mais, né, eu acho que está muito em alta a fala, né, de uma indústria 4.0, coisas desse tipo, que de fato levam a esse querer. Claro que existem alguns predecessores para que a gente possa fazer isso, né? Se eu não conheço bem meu processo, não entendo bem como é que ele funciona, não sei certinho o que entra, o que sai, para onde vai, quais são as variáveis, a automação às vezes pode ser um tiro no pé, né? A gente tem que fazer isso com cautela, né? Mas prestando atenção de fato, né, em como as coisas funcionam para que a gente tenha um melhor resultado, né? Que a automação traga um resultado positivo. Eu gostaria de acrescentar, Rodrigo, que nós temos um grande desafio aí. Como a Andréa falou, nós temos um desafio de atualizar constantemente a nossa estratégia. Revisar se a nossa estratégia está bem posicionada, se os indicadores estão adequados. Porém, a Milena colocou a automação dos processos, né? Tu justificou que é importante, temos que ser cada vez mais ágeis. Porém, se nós continuarmos olhando para dentro da empresa, para o nosso umbigo, e pensando em ferramentas operacionais de acordo com o que a gente já sabe, se nós vamos dar as mesmas soluções para problemas novos, nós não vamos conseguir um resultado de eficiência operacional. Então, o meu questionamento é um pouco maior, e não é para nós, é para mim também. Será que eu estou no desdobramento da estratégia, considerando todas as questões da transformação digital? Será que eu estou olhando para as pessoas dentro da minha organização e pensando se elas estão aptas a fazer essa mudança, esse novo ciclo que está acontecendo agora? Se elas não estão, eu estou dando condições para que elas tenham um mindset diferente? Será que eu tenho uma visão de mercado para o futuro, ou eu ainda estou com a visão de que o meu produto vai durar eternamente e eu não preciso fazer nada porque o cliente vai continuar comprando meu produto do mesmo jeito que ele está? Então, essas questões dos riscos de negócio e de outras ferramentas, né, que nós podemos usar
Quais são as fontes de receita? Não é somente automatizar para ter menos despesa. Eu poderia ter outra fonte de receita também. Essa é a minha preocupação, é de fazer um desdobramento da estratégia muito focado nas ferramentas que nós conhecemos, olhar para dentro da empresa. Será que eu não posso trabalhar em rede? Será que eu não devo olhar para fora e trabalhar em plataforma como a gente vê aí os famosos Airbnb e tal, mas não precisa usar tudo que eles usam. Será que eu também conseguiria fazer parcerias para conseguir atender diferente os meus processos? Esse é o desafio que eu deixo, né, para nós, não é para nós aqui da sala, é para mim também. Se eu não estou usando ferramentas antigas, né, eu estou usando uma chave de fenda e hoje não tem mais nada, é tudo eletrônico. E como é que eu vou usar a chave de fenda, né? Então, esse também é um desafio para as organizações. Quanto nós estamos desdobrando a estratégia com ferramentas adequadas. Isso até recomplementando o que a Marta traz, né? É justamente, né? O que ela falou está correto. Automatizar por automatizar é uma coisa. Outra coisa é a gente usar isso como meio para atingir os objetivos, estar alinhado, né, com aquilo que de fato a gente almeja. É um facilitador, principalmente naquelas atividades que são rotineiras, né, que sempre se repetem de uma igual forma. A automação, consequentemente, ela vai gerar benefícios, apesar de um alto investimento, dependendo se tu quer implantar um robô dentro do processo, ainda exige um alto investimento, mas a gente tem que ter mecanismos para isso, né? Não se acovardar, de certa forma, né? Mas é muito caro. Tá, mas qual que é o payback disso? Se eu investir, em quanto tempo eu retorno, né? Porque é aí que está, eu posso não retornar em 3 meses, mas a partir do 4º mês, tudo aquilo que eu desembolsei eu vou receber de volta, né? E não vou ter mais, às vezes, algo que me impedia de ser mais eficiente no meu processo. Então, claro, a gente tem que ponderar sempre, né? Tem que estar alinhado. Como o Marco falou, a estratégia precisa estar desdobrada em ações para que a gente aumente a eficiência e atenda também as demandas, né? E a automação é uma delas, como outras formas, como outras ferramentas que nós possuímos hoje para o aumento tanto da eficiência, consequentemente, da lucratividade. O pessoal também está comentando aqui no chat sobre a importância de não automatizar processos ineficientes, que é justamente o que vocês estão falando, né? Está rolando uma discussão aqui no chat. Mas veio também uma pergunta da Paula. É interessante termos indicadores operacionais em desenvolvimento de projetos? Quais seriam alguns deles? Tu quer falar, Rodrigo? No desenvolvimento de projetos? Isso. Bem, depende do teu ramo. Se tu é uma empresa de projetos, né, que trabalha por projetos. A questão é assim, o projeto tem um início e fim, né? A gente pode definir indicadores para um projeto, certo? Como o custo, como o tempo. A gente vai ter eficiência, a gente está cumprindo os prazos estabelecidos. A gente tem indicadores para medir a eficiência de projeto. Como no caso, né, eu vou dar um exemplo do meu negócio, uma consultoria ou um treinamento especificamente, é um projeto, né? Então, eu posso medir o tempo, os prazos, os requisitos, tudo isso, né, a interação com o meio, tudo isso são indicativos para a gente medir aquele processo, que é o processo de gerenciar projetos. Assim como a gente tem um projeto de comercializar, produzir, né, entregar, ou de pesquisar e vender, né? Tem N tipos de negócios, né? Tu pode trabalhar sobre o projeto da mesma forma como trabalha com o processo. Ele tem um processo definido, com suas etapas, com seus critérios, né? Então, não vejo problema nenhum em atribuir medidas de desempenho nesse sentido. E eu complemento ainda, o projeto ele tem, realmente, muitas vezes o pessoal não encontra muitos indicadores, né? Como o Rodrigo falou, data de início, data de fim, tempo de realização, recursos necessários, será que eu gastei o tempo? O recurso não é só dinheiro, né? O tempo que estava previsto, mas o projeto também tem outra referência.
quanto eu errei no projeto. Eu produzo, eu entrego para o meu cliente produtos feitos, cada um é um projeto diferente. E na medida que eu vou entregando esse projeto para o meu cliente, ele vai colocar em prática e vai dizer, puxa vida, tu me entregou, ia me entregar com essa configuração e no final eu tive essa configuração, mas eu tive uma despesa maior, eu tive um desperdício maior. Então, é o orçado versus realizado, ou a demanda versus a entrega, certo? E a outra questão de projeto muito importante, se eu tenho um projeto interno na minha organização, eu dou para lá para a área de P&D ou para a área de engenharia, né? E digo assim, olha pessoal, a gente vai lançar um produto novo ou uma melhoria nesse produto aqui, ok? Como nós vamos mensurar se o projeto realmente deu certo? Não adianta dizer que ele me entregou no cronograma. E depois, não foi feita pesquisa de mercado, foi entregue diferente do que o cliente precisava, e aí eu não vendi. Então, uma mensuração muito legal de projeto é quanto esse produto vendeu após o lançamento. E a métrica que se usa é mensura durante 3 anos o faturamento desses produtos inovadores. Aí vocês vão dizer, tá, e o benchmarking? O benchmarking depende do produto, depende da empresa, mas 3%. Se eu tiver 3% do meu faturamento decorrente de produtos novos lançados ou melhorias relevantes feitas e que geraram faturamento adicional, eu faço essa mensuração. Então, é uma métrica que as empresas têm usado. 3% sobre a receita líquida durante 3 anos, somando o faturamento desses produtos inovadores. Que aí tu vai mensurar o fim, né? Não só o durante. Sim, acredito que tenha respondido aí a pergunta da Paula. Paula, se você quiser se manifestar aí nos comentários, para a gente validar se foi dada a resposta, né? Mas, aproveitando, né, e continuando, a gente já está se encaminhando para o final do webinar. Então, eu queria, na verdade, lançar para vocês uma discussão que hoje a gente tem falado, já se falava antes, mas a gente tem falado mais sobre a importância da gestão, né, das lideranças nessa busca pela eficiência operacional e também a importância da cultura empresarial. Hoje, aqui na Scoreplan, a gente percebe muito isso, né? Às vezes, as empresas tentando implementar novas metodologias, novos processos, e esbarrando na cultura, ou às vezes esbarrando numa liderança que talvez não esteja bem orientada e não saiba conduzir esse processo. Então, eu gostaria de pedir, né, para vocês falarem um pouquinho sobre isso, sobre a experiência de vocês, da importância de ter uma boa gestão, ter bons líderes, ter uma cultura empresarial bem consolidada, desenvolver, né, focar em desenvolver também uma cultura, o quanto isso influencia na eficiência operacional, não só na eficiência operacional, né, mas como a gente viu, está muito ligado à estratégia também. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, acredito que deva ser uma dor que muitas pessoas que estão aqui ouvindo também tenham, né? Quer começar, Rodrigo? Posso, com certeza. Bem, para mim, né, no meu ponto de vista, tu pode ter um carro velho, um carro novo, tu pode ter o melhor equipamento, tu pode ter os melhores métodos, né? Mas hoje tu precisa, mesmo um robozinho ali, que tu vai automatizar, tu precisa ter pessoas, né? A pessoa não deixa de existir no processo. E quando nós estamos falando, então, dessa relação das pessoas, principalmente de líderes, né, que vão botar em prática as ações, né, fazer a execução da estratégia em si, para mim é o elo crítico. A gente está falando de eficiência operacional, né? Então, consequentemente, está relacionado diretamente. Imaginando assim, né, que eu tenho um processo onde eu tenha muita perda, né? Por um descuido do operador, eu perdi muito material, por exemplo, né? Pensando assim. Ok, depois numa reunião de gestão, isso aqui é um exemplo mais ou menos que eu tive numa formação de Six Sigma, e o professor trouxe esse questionamento, né? Bem,
vão chegar lá numa reunião de gerencial, vão dizer assim, por que está tão alta a perda daquele processo? Aquele operador lá, não sei o quê, aquela máquina ali, não sei o quê, e foi isso. Então, tem muitas desculpas ali, né, de se tentar identificar os porquês, né? Mas, na verdade, por que o operador está errando tanto? Ele recebeu o treinamento, né? Ele foi instruído corretamente como operar o equipamento? Ele está qualificado para isso, né? Como é que é isso, né? Porque o papel da gestão aqui é fundamental, né? Não é simplesmente ter alguém, né, que é o chefe em si, né? O gestor em si, mas é a pessoa que gera os meios, né? E aquele que deveria estar assimilando e convertendo, de fato, a estratégia em ações, né, na operação em si. E, claro, todos os que estariam seus liderados, de certa forma, deveriam estar executando da maneira correta para que a gente tivesse um aumento dessa eficiência e do desempenho. Então, para mim, a gestão, a cultura é uma consequência, né, da prática, da disciplina da boa gestão, das boas práticas, é que tu cria a cultura, né? A cultura não muda assim, mas sim tu cria a cultura de acordo com as ações que tu faz aqui, né? Eu preciso de uma cultura melhor. Bem, então tu tem que começar a agir agora de uma maneira correta, né? Que todos vejam o exemplo e sigam o exemplo, né? Que não há distorções, que isso seja transparente, a comunicação transparente entre as partes, né? E que não fique uma bolha da gestão, né? Entre estratégia e planejamento e a outra da execução, né? Onde as coisas não se conversem. Então, para mim, a gestão é o elo fundamental nisso tudo, né? Se a gente quer ter uma boa eficiência, eu acho que o primeiro ponto é a atitude da gestão em querer isso também, né? Sem isso, a gente não vai chegar a muitos lugares, né? Eu vejo que concordo com tudo que o Rodrigo falou e acrescento que, para mim, resumindo tudo isso, as pessoas estão no centro. Se nós não pensarmos nas pessoas no centro de toda a gestão empresarial, nós estamos indo por um caminho errado. Hoje se fala em tomada de decisão compartilhada, em fazer projetos onde as squads e toda a equipe trabalha junto, não importa se ele é auxiliar de produção, ou se ele é líder de produção, ou se ele é gerente ou diretor, na squad ele é simplesmente um membro da equipe. E essa cultura de aceitar a opinião do outro, de trabalhar em comunidade, de pensar junto as soluções dos problemas, é que a liderança precisa fazer essa mudança, fazer esse salto. O Rodrigo mostrou um quadrinho lá da qualidade, né, que era os passos para a excelência, que é passo a passo. Nesse ponto, eu vejo que o líder que não der um salto gigante nisso tudo, logo ele vai ter problema. Inclusive, eu já li várias pesquisas que mostram que líderes que não estão conseguindo fazer essa forma de trabalho um pouco mais democrática, com a participação de todos, estão ficando estressados e adoecendo. Porque a agilidade exigida das empresas não tem mais tempo para uma hierarquia rígida e centralizadora. Então, a cultura empresarial ela é determinante, toda empresa tem a sua cultura e a maioria das empresas não sabe qual é, ou não sabe quais são as características principais. Então, é importante entender a cultura e fazer movimentos, né, para conseguir alterar isso. Toda cultura é boa, eu não sou contra, nenhuma cultura é ruim, ela só precisa de algumas injeções de ânimo, um banho de modernidade, alguma coisa. Eu adoro todas as culturas empresariais. Quando eu fiz essa disciplina no mestrado, foi a que eu menos entendia no mundo dos negócios. E depois eu entendi que, na verdade, todas as culturas são importantes. Elas só têm algumas características para fazer a melhoria. Tá? Isso. Só para finalizar isso, né? Eu vejo que é exatamente, né? As colocações da Marta também complementam bem. E alinhar, né? Todos
eu acho que o principal papel também é a direção, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar todo dia, né, nas empresas e não sabe por que está fazendo aquilo, mas sabe que tem que fazer aquilo. Mas por quê? Né? Como é que eu vou praticar a melhoria se eu também não sou incentivado a isso, se não tem um alinhamento, né? Então, por que eu faço isso? Bem, a gente tem um objetivo, a gente quer assim, e tu é uma peça importante para atender isso, né? Então, o alinhamento entre a gestão e a operação, nesse sentido, é fundamental, né? Então, de fato, né, moderna, né, quebrando paradigmas, eu acho que a gente está numa época de muita ruptura nesse sentido cultural, pensando nós, humanos, né, principalmente nessa situação. Então, eu vejo que é um ponto, né? O salto é necessário ser dado, né? E não é só lendo, né? Lendo um livro, às vezes é encarar o medo, é praticar, de fato dar o salto de fé, como a gente diz, né? Nesse sentido, buscando, claro, sempre alcançar os objetivos da organização da melhor forma. Bem. Camila, tá contigo agora. Se não se deixar, eu e o Rodrigo ficamos até a meia-noite aqui falando. Sim, respondendo o pessoal aqui no chat, o pessoal está comentando que esse é um assunto realmente que daria para ficar o dia todo falando, né? E eles também estão parabenizando vocês, então, pela abordagem e pelo conteúdo. Que bom, né, que o pessoal gostou, que fez sentido esse assunto que a gente trouxe aí, porque a gente estudou e se preparou para esse momento, então a gente fica bem feliz com esses feedbacks aí. Muito obrigada, pessoal que está colocando aí no chat os parabéns. Então, muito obrigada pela participação, por terem dedicado um tempinho aí para nos ouvir, compartilhar conhecimento também com nós, né? Porque não é uma via de mão única, né? É uma via de mão dupla. E aqui a gente vai trocando conhecimento. Então, muito obrigada, pessoal. E eu acredito que era isso, porque senão, como a gente falou, a gente vai ficar aqui até a meia-noite falando sobre esse tema. Então, muito obrigada, Rodrigo e Marta, por se disponibilizarem a participar desse webinar, por prepararem o conteúdo, virem aqui discutir com a gente, passar esse tempinho compartilhando o conhecimento de vocês, que é tão rico. Então, muito obrigada. Prazer. Muito obrigada. E, Camila, se tiver qualquer assunto que despertou interesse, que a gente possa ajudar e compartilhar, é um prazer imenso, né? E eu queria dizer que eu indiquei 3 livros para quem está interessado. Esse aqui é um deles só. Eu indiquei lá no Instagram. E aí 3 livros para quem está interessado em desmistificar e em entender o segredo da execução. Eu vejo que, lendo esses 3, muita coisa se esclarece, tanto para a gestão, que foram as perguntas que surgiram, quanto para a estratégia, quanto para a operação, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada pela indicação aí, Marta. Obrigada. Tá bom. Agradeço também, Camila, Marta, né, a todos os participantes pela oportunidade, né, o que vocês... É um tema sempre relevante, né, e a gente está sempre disposto também a ajudar. Eu acho que faz parte da profissão, né, compartilhar, também ajudar aos que precisam, né, melhorar os seus processos. Sim. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu coloquei ali no chat os contatos do Rodrigo, os contatos da Marta, os meus contatos, os contatos da ScorePlan. Então, não hesitem em nos contatar, não hesitem em se conectar com a gente lá no LinkedIn, principalmente, e Instagram, que aí a gente pode trocar ideias por mais de um canal e não apenas nesse momento. Então, coloquei ali no chat, vocês podem copiar dali, mas eu também vou mandar para vocês por e-mail amanhã um lembrete com todos esses contatos. E teve um pessoal questionando aqui se a gente gravou e se a gente vai disponibilizar. Então, sim, a gente vai disponibilizar esse vídeo, a gente só vai fazer algumas edições, mas acredito que até sexta-feira a gente já vai colocar lá no nosso YouTube. Então, para quem quiser rever, eu vou colocar o link do nosso canal do YouTube, aí vocês podem se inscrever, que assim que a gente liberar o vídeo, vocês recebem um alertinha lá avisando que o vídeo desse webinar aqui está disponível. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.
e até a próxima. É bom saber que a gente tem parceiros que a gente pode contar para compartilhar conhecimentos aí com a nossa rede. Obrigada. Obrigada, até mais, pessoal. Um abraço. Beijo. Outro.